Bom, então vamos nessa, né? Vamos lá estudar aqui, continuando a nossa análise sobre serviços públicos. Uma coisa que é muito importante, você sabe muito mais do que eu, né? Em direito é você estudar os tais dos princípios, né? E, obviamente, quando você estuda princípios administrativos, você pegou um monte de princípio ali que é genérico, geral, serve para qualquer coisa relacionada ao direito administrativo em si. Porém, nós temos alguns princípios que são próprios de alguns assuntos. Então, licitação, você vai ter princípios próprios da licitação, você vai ter princípios próprios do processo administrativo federal, e serviços públicos não ficam para trás, né? Ou não fica, no caso, como um assunto. Não fica para trás, temos princípios próprios. A grande coisa é que, olha só, quando você fala em serviço público no Brasil, você tem duas leis de regência aí. Uma mais ou menos que rege, que é a Constituição Federal, que na verdade tem uma previsão bem pequenininha no artigo 175 e mais alguns dispositivos bem bobos ali, mas nós temos uma lei que é a lei que vai praticamente estabelecer ali tudo o que seja essencial em relação a serviços públicos. Inclusive, é essa lei que a gente vai utilizar a partir de agora e que é essencial também para você estudar as formas de prestação indireta de serviço público que nós temos, né, a concessão e permissão. Não à toa, essa lei chama-se Lei Geral de Concessão e Permissão de Serviços Públicos. Alguns gostam de chamar de Lei dos Serviços Públicos, né, de uma forma mais genérica. Então, o que vai acontecer? O que você precisa perceber, pelo menos para esse momento, é o seguinte. Essa lei ela vai determinar como que o Estado pode prestar o serviço de forma direta, então vai trazer algumas regras, algumas gestões ali específicas sobre a forma de prestação, o que tem que ser observado, os direitos dos usuários em si, mas também quando que a administração pública ela pode delegar, né? Se você lembra bem, o serviço público ele também pode ser prestado indiretamente, através de um procedimento de descentralização, né? E é nessa descentralização que eu tenho que saber também o que se aplica para esses caras. Então, assim, primeira coisa é você não confundir a descentralização que a gente está falando agora com a descentralização da organização administrativa. Né? Quando você estudou lá administração direta, criando administração indireta, ou autorizando por lei e tal, aquela descentralização é uma descentralização bem completa, né? Porque você transfere ali a titularidade, a execução do serviço, você deixa tudo na mão daquela entidade, não à toa ela tem autonomia de ação. É descentralização por serviço ou descentralização por outorga legal. Aqui, quando se trata de serviços públicos, nós temos uma descentralização que poderia ter outro nome para facilitar nossas vidas, mas não tem. Que é uma descentralização, na verdade, também feita pela administração direta, né, que se refere aos serviços que ela deveria prestar, mas em que ela passa para um particular, para uma empresa privada, ou para uma pessoa física particular mesmo, a execução daqueles serviços. Observe o que eu falei. Diferentemente do que acontece na descentralização da administração indireta, eu não tenho aqui transferência de titularidade. Eu transfiro apenas a execução dos serviços ao particular. Então, eu continuo como administração pública o responsável maior, mas quem executa em meu nome é um particular. Então é claro que, eu vou precisar ter uma lei muito bem detalhada para poder fazer essa relação funcionar. E é isso que a Lei 8987 de 95 vai fazer. Ela vai trazer, óbvio, regras para a administração direta, mas também as regras aplicáveis nos contratos de prestação de serviço, que são esses contratos de concessão e permissão de serviços públicos. Tá? O foco de hoje não é falar necessariamente das características, como funciona, como que se firmam os contratos. O foco de hoje é falar dos princípios. E os princípios que estão nessa lei, você vai encontrar no artigo 6º, tá, da Lei 8987, eles são aplicáveis, obviamente, a qualquer um. Quem estiver prestando serviço público vai ter que atentar para aqueles determinados princípios ali que estão previstos na nossa legislação. Tá? Então é esse ponto que eu quero chegar com você. Falar em princípio de serviços públicos em si são princípios aplicáveis seja para a administração, seja para o particular que preste o serviço público mediante ali a descentralização. Essa descentralização que a gente chama de delegação ou descentralização por colaboração, né? Em que você transfere apenas a execução. Tá? Então o artigo 6º ele vai trazer o que a gente chama de princípios da adequada prestação do serviço. A ideia desse artigo, e vamos pensar assim, né, para a gente poder ficar tranquilo, a ideia desse artigo é o seguinte:
você, usuário, tem que perceber esses princípios surgindo, aparecendo para você o tempo todo, para que você possa dizer que você realmente tem um serviço público prestado de forma adequada. Então, tudo que vai ser tratado aqui tem que estar óbvio no prestador de serviço, para que o serviço seja adequadamente prestado à sociedade e que aquela prestação seja aceita e que você não possa gerar ali uma ação judicial para reclamar daquilo. Tá? Então, são os princípios gerais. Esses princípios não se aplicam a mais nada que não seja a própria prestação de serviços públicos. Eu vou dos princípios mais tranquilos para lá no finalzinho da nossa aula a gente trabalhar o princípio maior, mais complexo e que mais costuma cair em prova de uma forma muito mais detalhada, que é o princípio da continuidade. Mas vamos devagar nos princípios mais light, digamos assim, que nós temos. O primeiro princípio nós vamos chamar de princípio da regularidade. Esse princípio aqui é bem de boa, bem tranquilo, e não é nem um pouco difícil da gente enxergar. Porque assim, eu sempre que eu trato esse princípio, eu gosto de imaginar um gráfico. Imagina que você acabou de contratar uma pessoa para fazer um serviço na sua casa. Aí você imagina um gráfico. Quando essa pessoa começou a trabalhar, ela veio oferecendo um serviço com uma qualidade boa. Então o gráfico está subindo, de vez em quando dá uma descidinha, mas o gráfico está subindo. Passaram 2, 3 meses, aquele serviço que estava numa qualidade boa começou a cair, começou a decair, começou a cair. Você percebe? Então aquele gráfico estava bonito, subindo pra caramba, começa... Óbvio que não houve regularidade. Porque assim, não é que todo serviço ele tem que sempre ser melhor do que foi no dia anterior. Se ele está subindo, ótimo, mas se ele se mantiver ali naquele espectro, naquela linha ali básica, pelo menos quando você pega o começo do serviço, você consegue enxergar, tá mantido a regularidade. Entendeu? Esse é o princípio da regularidade. O prestador do serviço público ele tem que manter um mínimo de qualidade essencial para aquele serviço ser tratado como adequado. Imagina, vou te dar um exemplo que para mim enxerga tudo. Você contrata uma empresa, você é administrador público, para prestar o serviço de transporte público coletivo, também conhecido como ônibus. Aí, beleza, o transporte é um dos transportes público coletivo. Ônibus, beleza. Aí tu contratou a empresa. A empresa vem e bota só ônibus 2020, ar-condicionado, banco de couro, massagista lá dentro, internet, Wi-Fi, 18G, saca? As internet muito louca, velocidade, você consegue ver filmes. No banco, parece até avião, né? No banco da frente, na parte de trás do banco da frente, tem uma televisão, você consegue trocar canal. Porra, muito maneiro. E você tá pagando R$4 por esse serviço, olha que louco, mano. Você prefere passar o dia, você até passa do ponto, que você fica vendo filme ali, legal pra cacete. De repente, passam-se 2, 3, 4 meses, os ônibus começam a trocar. Aí o primeiro quebra, a internet para de funcionar, ninguém conserta. Aí quando aquele que quebra troca por um ônibus que só tem janela, não tem ar-condicionado, não tem internet, o banco não é de couro, pelo contrário. É mais fácil você ir em pé, que você ir sentado é um incômodo do cacete. Você tá entendendo? É isso que a gente... Por isso que é assim... Óbvio que o prestador de serviço ele vai começar o serviço com uma qualidade mínima. Que aí tudo que vier de melhor depois é um ganho, né? Mas ele não pode chegar chutando a porta e caraca, eu sou o melhor e de repente oferecer um atendimento muito ruim. Essa é a ideia do princípio da regularidade. A prestação de serviço tem que se manter regular ao longo do tempo. Como eu te disse, nada impede que esse gráfico que eu brinco, né, tá subindo e caia um pouquinho, suba de novo, desde que ele fique naquele padrão mínimo de qualidade ali. Até pode cair um pouquinho abaixo do padrão por alguns minutos, alguns dias. Claro que a partir do momento que ele começar a sair do padrão, aí entra a relação do direito público, o Estado vai chamar o prestador e vai falar, ô bonitão, o que está acontecendo aí, hein? Por que essa qualidade está tão ruim? Então essa é a ideia da regularidade. Então o princípio da regularidade ele vai trazer para nós esse pensamento de que tem que atender um padrão mínimo de qualidade desde o começo até o fim da relação. Então eu não posso permitir que você do nada se torne assim, o serviço está bom, mas está mais ou menos. Tá? Outro princípio que a gente tem, vou tentar seguir o que está no material complementar para ficar mais fácil, vou deixar continuidade como eu falei por último, tá? O princípio da eficiência. E assim, convenhamos, né? O princípio da eficiência aqui tem o mesmo conceito do princípio da eficiência da administração pública. Eu sempre trabalhei com isso, a ideia do custo-benefício. Enquanto no princípio da eficiência da administração pública, o conceito de custo-benefício é analisando você, agente público, né? Porque ele vai ver ali a sua qualidade, a prestação do serviço. Se você está recebendo bem, você está trabalhando bem, se você é eficiente, eficaz, né, sei lá,
tá sempre ali, pontual, assíduo. Ou se, porra, tô gastando dinheiro com um cara que não presta pra máquina pública. A mesma coisa vale aqui. O princípio da eficiência tem que trazer essa relação custo-benefício para o usuário. O usuário, pô, ele vai pagar pelo serviço, normalmente não é um valor barato. Você tem que ter uma sensação mínima de que está valendo a pena, né? Também assim, não começa com aquele... tem gente que é chata e gosta de reclamar só por reclamar, né? Pô, mas está faltando um dedinho aqui. Não, porque não trouxe um café. Também não é você esperar que você vai ser tratado como um lorde, né? Porra, vamos lá, a gente está no Brasil, né? No Brasil, os serviços públicos é para tratar você igual mínimo de que você merece, sabe? A gente não está muito preocupado em oferecer o melhor, infelizmente. Mas, claro que a gente não tem que ser o chato também. Mas eu paguei caro para ter um serviço... Mas vem cá, te levou até onde você queria? Levou. Chegou no horário? Chegou. Saiu no horário? Saiu. Então, vai merda, né? Então, pode encher o saco. Então, a ideia da eficiência é esse ponto. Cara, eficiência, para você perceber que esse princípio não está sendo respeitado, é você realmente conseguir encontrar ali um padrão de baixíssima qualidade. Sabe, aquela empresa de avião que vive atrasando e cancela voo toda hora. Isso sim, você está pagando caro por um serviço que é muito ruim. Agora, pô, tu viaja direto, uma vezinha um ônibus atrasou, a empresa... Aí faz parte do processo, né? Também não é um robô que está trabalhando ali, não é um negócio que vai ser mantido naquela... Por isso a regularidade, por isso a eficiência. Então eficiência é isso, tá? Quando você for pagar pelo serviço, você tem que sentir que aquilo é minimamente aceitável, né? Você vai pagar pela TV a cabo, você tem que sentir, pô, legal, tem uns canais bons, pelo valor que eu pago do pacote, né? Então, basicamente, esse é a ideia do princípio da eficiência. Nós temos o princípio da segurança. E esse princípio da segurança é o seguinte: no momento em que o prestador de serviço está ali prestando o serviço, ele tem que ter muito cuidado com a integridade física, tem que ter muito cuidado com o usuário em si. Então, a prestação do serviço ela não pode chegar ao ponto de colocar o usuário numa condição de risco. Por quê? Porque tem que ser prestado de forma segura. Então eu não vou deixar você entrar num ônibus super lotado em que seu braço fica metade para fora, assim, só em São Paulo, fora isso, ou no Rio. Né? Isso não acontece no Brasil. Aquilo ali é tudo manipulado, tudo imagem manipulada, tá? E quem me dera poder falar isso sério. Mas, cara, eu sou do Rio de Janeiro, eu posso falar de coração. Pensa no seguinte: você pegou um ônibus. Eu, quando cheguei a Blumenau, né, hoje moro em Blumenau, quando eu cheguei aqui ao sul do país, eu tomei um susto quando eu peguei o ônibus a primeira vez, porque ele parou dentro de um terminal e eu precisava pegar um segundo ônibus para chegar onde eu deveria chegar, né? E eu fiquei perdido, porque eu fiquei assim, tá, legal, como é que eu vou pagar o ônibus, né? Porque eu preciso pagar, e não tinha cobrador, só tinha motorista, e eu fui perguntar, vem cá, onde é que eu pago? Porque eu sou honesto, pô. Aí o cara falou assim, não, você já tá no terminal, querido, você pagou a primeira, né? Então você pode pegar onde você quiser. Você pode pegar 30 ônibus na sequência, não tem problema, você pagou uma vez e tá usando. Pô, que legal, cara, tranquilo. Lá no Rio, não. Aliás, outra também que eu passei, assim que eu fui pegar um ônibus, o ônibus era 2 horas da tarde. Na hora que eu cheguei no terminal, o ônibus fechou as portas e estava saindo. E eu fiz sinal. E o cara fez o quê? E foi embora. Porque lá no Rio, você sabe, você que é do Rio sabe. Você pega o ônibus na rodoviária, não sai no horário. Isso é uma coisa que nem tem horário normalmente, né? Ele nem diz o horário em muitos dos casos. E quando ele sai, ele vai parando para ir pegando gente no meio do caminho, assim. Claro, fora os ônibus que são frescão, que a gente chama lá, né? Ônibus fechado, ar-condicionado. Aí esses daí não param muito, não. Param, mas nem tanto. Tem os parador. O parador, que é o catacorno, que o pessoal chama carinhosamente, não sei porquê. Eu já peguei muito, então eu acho que eu posso falar. Então, cara, você fica ali, leva 1 hora pra sair da rodoviária só de pessoal que vai toda hora parando. Por que eu tô te contando essa história? Porque assim como o ônibus para pra você em qualquer momento, ele para pra você descer também. Então é muito comum lá no centro do Rio, o sinal tá vermelho, fechadinho, cara, o motor abre aí. O cara abre a porta e você desce no meio da rua. Só que pode acontecer do cara abrir e abrir o sinal. Você acha que o motorista lá no Rio vai esperar você descer? Ele vai acelerar, irmão. E tu vai junto. Então é óbvio que esse é um tipo de prestação de serviço que não te oferece segurança nenhuma. Sabe o pessoal que trabalha ali com instalação elétrica, até mesmo telefonia, né, internet... Quando eles vão colocar lá a escada, cadeira não dá, né? Vai colocar a escada no poste ali para mexer, eles têm que colocar lá no entorno, né? Cone, aquelas linhas de separação ali, tudo. Para quê? Para poder garantir segurança, né?
O cara vai trabalhar ali no esgoto, ele vai tirar aquela tampa ali e tal, bonitinho, tem que colocar. Então, esse é o ponto. A segurança é isso, sabe? Não é que eles têm que usar equipamento de proteção individual para estar seguro. Isso é direito trabalhista, isso não é problema meu. Eu estou pensando em mim como usuário. A prestação do serviço ela tem que ser segura. Por isso que nos ônibus diz, né? Esse ônibus não anda com as portas abertas, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para enxergar que essa segurança é a nossa, como usuário, e não a segurança do, sei lá, do prestador de serviço em si. Nós temos o princípio da atualidade, e esse princípio aqui é importante. Existem alguns princípios que são mais destaque, tá? E eu vou colocar até um asterisco em vermelho aqui, para poder te falar deles, que esse princípio também pode ser chamado de princípio da atualização, tá? Não tem problema nenhum. Esse princípio ele é importante por quê? Porque quando você for lá no artigo 6º, no parágrafo 2º, se você estiver aí, né, estudando comigo aí online e tal, entra no site aí, Lei 8987 de 95, vai no artigo 6º, eu vou ler aqui rapidinho, tu me acompanha. No parágrafo 2º ele fala assim: a atualidade compreende modernidade das técnicas, equipamento e instalações e sua conservação, bem como melhoria e expansão do serviço. Ou seja, ele deixa bem claro para mim que a atualidade ou o princípio da atualização é a ideia de que o prestador de serviço tem que estar sempre oferecendo o melhor. Não estou dizendo que tem que ser última geração, mas tem que ser pelo menos o mais próximo disso. Então o cara tem que sempre melhorar a técnica, melhorar o que ele está oferecendo. Não é assinar um contrato hoje, daqui a 30 anos oferecer a mesma coisa. Até porque nos últimos 20 anos a evolução tecnológica de técnicas, principalmente para qualquer coisa, né, não só tecnológica, mas de técnica, evoluiu pra cacete. Então você não pode permitir que um prestador de serviço continue naquele jeitinho de 1901, né? Então, tá, beleza. O ônibus, pô, cara, vai trocar, bota um mais novinho, com ar-condicionado pelo menos. Não necessariamente internet também, né? Tem que ser uma coisa essencial. Internet que se exploda, pô. Também não é, eu tenho que ter internet. O pessoal também inventa cada uma. Tem que ser coisa que realmente faça diferença. Então, o que você precisa enxergar? A partir do momento que você tem um prestador de serviço, ele tem que oferecer o mais próximo do mais novo possível, sabe? Claro que eu não posso falar o mais novo porque, né, você vai falar 5G já está sendo testado lá fora há muito tempo, daqui a pouco já vai virar o padrão, e no Brasil a gente está no 4G que não funciona nem um pouco bem também. Mas a ideia está sempre melhorando, então isso é atualidade ou atualização. Técnicas, equipamentos, isso tudo tem que estar de acordo com, pô, cara, o mais atual possível, de novo, não necessariamente de última geração, mas, pô, pelo menos próximo disso, né? É o que a gente espera. Outro princípio interessante, e aí eu vou falar de dois princípios, na verdade, que são o princípio da cortesia. Deixa eu colocar aqui. Porque esse princípio aqui que eu vou falar dele é rápido, então eu já vou colocar o outro, que é o princípio da modicidade das tarifas. Na verdade, vamos deixar logo aqui, né, o princípio da generalidade e da universalidade. Esses dois princípios aqui, eles andam juntos, esses dois últimos aqui. Então, assim, cortesia na boa. O serviço público tem que ser prestado com urbanidade, cortesia, né? Então, o prestador do serviço público tem que te tratar bem. Essa é a ideia. Por mais idiota que pareça, essa é a ideia. Esses dois princípios andam juntos. Então, seria um segundo princípio, claro que eles têm suas características próprias, que me destacam como são cobrados bastante em prova. Porque, assim, vamos trabalhar os dois juntos para você entender. O que é o princípio da generalidade ou da universalidade? É o princípio que diz que o serviço público tem que estar disponível para todo mundo. Independentemente de classe social, de confiança jurídica, de religioso, não importa, partidário, tem que estar disponível para todo mundo. Se vai usar ou não, o problema é do usuário ou da pessoa. Não é meu. Mas tem que estar disponível para todo mundo. Ah, não, eu vou criar um serviço aqui elitizado, só quem vai usar é quem tem dinheiro. Não pode. Eu tenho que oferecer um serviço que seja próximo, ou quer dizer, esteja disponível para todo mundo. Claro que infelizmente não é uma realidade no Brasil, mas deveria, né? Saneamento básico, tem coisa, pô, que, infelizmente, caraca, muita gente não tem acesso ainda. Mas era para ser. Agora, por que os dois andam juntos? Porque uma das formas que você tem de garantir a universalidade é através da cobrança de tarifas módicas. Valores de tarifa, né? E aqui cuidado que modicidade das tarifas, ele utilizou o termo tarifa, mas isso vale para imposto, para tarifa, para taxa, para tudo, tá? É só um termo, né? Aqui não é a tarifa, então só serve para o serviço multisingle, multiuniverso. Não entra nessa onda, não.
O serviço tem que estar com um preço, um valor cobrado de você que seja justo, pelo menos, né? E que todas as classes, o rico e o pobre, tenham... O exemplo que eu dei, assim... Cara, mas eu não sei se eu vou usar o serviço de transporte público. Beleza, mas se você precisar usar, pelo menos você sabe que você vai ter dinheiro para pagar. Né? Você não vai correr o risco de precisar dele. Pô, cara, R$50 para ir do outro lado. Não, eu vou correndo. E não chegar. Então a ideia é que generalidade tem que estar disponível para todo mundo, e uma das formas, não estou falando que depende só de valor, é a questão de expansão também, né? O serviço tem que estar disponível, como eu falei do saneamento básico, infelizmente no Brasil, que não atende essa demanda. Deveria estar disponível para todo mundo. Uma das formas é o fato de você ter tarifas módicas. Então, por isso que eu gosto de trabalhar os dois juntos, mas cuidado que eles não são dependentes um do outro. Tá? Eles caminham juntos. Essa é a ideia. Tarifa módica não significa muito barata, mas também não muito cara. Então, sei lá, né? Teatro não é um troço barato, mas é um serviço público que tem uma tarifa módica, dizem eles. Eu vou trazer para você, por isso que eu digo que eu acho importante, o artigo 11 da 8987, que ele vai falar o seguinte, ó: no atendimento às peculiaridades de cada serviço, e essa parte que me interessa, poderá o poder concedente prever em favor da concessionária, no edital de licitação, possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas. Então, o que eu estou querendo dizer para você, e eu vou deixar até na tela esse ponto escrito. Uma das formas de você atingir essa modicidade é você permitir o acesso a fontes alternativas, eu engoli um R aqui, mas tudo bem, de renda pro prestador de serviço. Então, assim, cara, não tem como. O serviço que eu presto é muito caro, porque eu uso material caro, que eu tenho um funcionário caro, que eu tenho equipamento caro. Eu vou ter que cobrar caro. Aí não, mas, vamos criar aí uma fonte alternativa de renda. Isso acontece muito. Um exemplo prático, né? Ônibus. Você entra no ônibus, tem lá aquele bus door, né? Aquele outdoor de ônibus. Quem recebe é o prestador de serviço. Então, para ele te cobrar menos, ele ganha dinheiro explorando ali uma atividade de publicidade. Concessionários de rodovias estaduais, federais, normalmente, como eles gastam muito ali com recapeamento asfáltico, às vezes com duplicação de via e tal, normalmente o que se concede a eles? Os aluguéis pagos ali para o uso no entorno, por hotéis, restaurantes, né, essas empresas que colocam ali posto de gasolina, vão para a concessionária, que é uma forma dela cobrar um pedágio mais barato e, consequentemente, né, gerar uma tarifa módica. Então essa é a ideia, tá? Para conseguir atingir essa modicidade das tarifas, é possível oferecer, sim, contratualmente, né, prever possibilidade de formas alternativas, fontes alternativas de renda. Isso costuma cair bastante em prova, por isso eu queria destacar isso como segundo. E um último princípio, mais ou menos importante, é o princípio da isonomia, né? Que é o tratamento igual, que tem que ser dado para todo mundo. Tal. Não à toa a gente tem aí leis de acessibilidade, nós temos outras legislações importantes que fazem com que o serviço esteja disponível a todos. Tal. Mas assim, o princípio mais importante de todos, e nós vamos trabalhar agora, mais violento de todos, é o princípio da continuidade. Por quê? Porque esse princípio vai dizer o seguinte para você. O serviço público tem que ser contínuo. Isso você já sabe. Então, a partir do momento que um serviço público é interrompido, ele dá o direito à requisição de uma reparação de dano por parte do usuário. Perfeito? A questão é que é o seguinte, existem as situações em que não se considera uma interrupção ilícita. Então nós vamos falar de interrupção lícita da continuidade do serviço público. E essas situações são quando você tem manutenção programada, então você precisa parar o serviço para poder fazer uma manutenção, tá? Então, obviamente, é uma quebra do princípio da continuidade, porém, é uma intuição, é um intuito, né, um instituto lícito. A segunda coisa que pode acontecer é a paralisação do serviço por inadimplemento do usuário. E aí também vai dormir, né? Você tem que fazer a sua parte, você tem que pagar, faltava essa, né? Você quer o serviço disponível 24 horas por dia, mas você não quer pagar por ele. Então, estar inadimplente permite que o serviço público seja paralisado. E existe uma terceira paralisação lícita, que é a manutenção emergencial. O que eu queria destacar com você é o seguinte, emergencial é aquela em que acontece algum problema com o sistema, né? Imagina uma adutora de água estoura, você vai ter que parar o fornecimento de água naquela região para fazer a manutenção, né?
O que a lei diz é o seguinte: quando você tem manutenção programada e inadimplemento do usuário como permissivos, ele exige um aviso prévio antes que se interrompa o serviço. Então, vai fazer uma manutenção? Tá programado? Então avisa, porra. Ó, gente, eu lembro lá no Rio, quando entrou a empresa nova de energia elétrica. Caraca, mano, isso nos anos 90, sabe? Não tinha internet, essas molezas não, mano. Todo domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde, ficava sem energia. Na minha cidadezinha de Magela. Daquele domingo de sol do inferno, assim, a gente ficava na rua, a gente se amarrava naquela época. Hoje o pessoal só quer saber de Facebook e WhatsApp. Né? A gente adorava ficar com os amigos ali batendo papo, era muito mais legal, né? Aquele nosso de velho, né? Ah, meu tempo era melhor. Mas a ideia é que, assim, cara, era uma manutenção programada, eu não podia fazer nada, porque eles estavam corrigindo, instalando novas linhas, colocando postes novos. Então, é claro que aquilo foi para beneficiar. A mesma coisa vale para aviso prévio, para inadimplemento. Eu não posso também chegar e cortar o serviço. Tá sem pagar, hein? Pô, não, você tem que ligar para mim para descobrir. Eu tenho que dar um aviso. Então, esses dois exigem aviso prévio. Se for feito sem o aviso, a interrupção se torna ilícita. Então, a interrupção lícita depende do aviso prévio. Eu só queria destacar com você em relação ao inadimplemento do usuário. Porque, assim, nós temos o usuário comum, nós, e nós temos o usuário administração pública. Quando o usuário é comum, qualquer ser humano que não seja administração pública, o prazo mínimo é de 30 dias entre a comunicação e a interrupção lícita do serviço. Tá? Então, pessoas comuns, eu e você. Você recebeu a notificação, 30 dias da notificação, pode ser interrompido o serviço se você não adimplir com a sua obrigação. Já no caso da administração pública, a regra, lembre-se que nós temos ali uma condição de direito público, então prerrogativas da Fazenda, 90 dias é o tempo que o prestador de serviço tem que suportar de dívida para poder ali realizar a interrupção lícita do serviço. Tá? Então, cuidado, que a gente tem esses dois, assim, essas duas características. Né? Quando é o Dalmo que está devendo, vai ver a notificação e fala, daqui a 30 dias vou cortar, hein, parceiro, paga logo. Quando é administração, não. O prestador de serviço tem que suportar 90 dias ininterruptos, contínuos, né, de inadimplência, para aí poder começar a produzir o procedimento, assim, vai chegar lá, aviso prévio, já passaram 90 dias, e aí eu posso executar a interrupção. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nem todo serviço pode ser interrompido. Porque você, mesmo sendo administração pública, passando 200 dias de dívida. Porque existem serviços que são imperativos que se mantenham. Então vamos pensar rápido. Imagina um hospital público que tem um monte de leito ali, CTI, UTI, GTI, tem um monte de troço com I ali. E por falta de pagamento de energia elétrica, a empresa vai lá e corta. Mata todo mundo que está ali nas máquinas, né, que está dependendo de máquina para viver, porque o cara não pagou. Aí é óbvio, né? Tem alguns serviços que eles não podem ser paralisados, independentemente do tempo que essa dívida esteja correndo. Claro que eu estou falando de hospital público, isso vale particular também, né? Isso vale para a saúde em si. Então tem alguns serviços que nunca poderão ser paralisados por conta da sua grande importância para a sociedade. Né? Então, pera lá. Inclusive, por conta dessa ideia de serviços que não podem ser paralisados, a gente tem um confronto disso com a greve. Porque tem alguns serviços que eles não podem ser paralisados, né, por conta do prestador do serviço cortando o serviço por inadimplência, mas tem aqueles serviços que são parados por atividades como greve, atividades lícitas. E aí a gente entra naquela história. Pô, cara, imagina um prestador de serviço de importância essencial parando o serviço ali, como é que vai funcionar isso? Como é que essa relação vai funcionar? Então, assim, vou ler para você também, tá no seu material complementar, tá? Eu trouxe aqui duas situações que eu queria destacar para responder isso que eu estou falando. Primeiro, o informativo 634 do STJ. Ele fala assim: é possível o corte de energia elétrica por fraude no medidor, desde que cumpridos alguns requisitos. Que requisitos seriam esses? Cara, fraude, inadimplemento, né? Fraude é aquele cara que manipula ali o medidor. Antigamente era muito normal, né? Bota uma garrafa com água. Não sei se funcionava, eu nunca tentei, eu queria. Mas tinha pessoal que fraudava o relógio, né? Normal, fraudava, como se ninguém fizesse mais hoje. Mesmo assim, mesmo pegando fraude, tem que ter aviso prévio, tem que demonstrar ali que há um inadimplemento, que houve má-fé do agente. Má-fé é óbvia, né? Então você vai mostrar quanto tempo o cara está devendo, tem que fazer o levantamento, o cálculo de dívida, e tem que dar oportunidade para o cara pagar.
Agora, em relação a esse caso da greve, nós temos o recurso extraordinário de número 693456, e que ele vai falar assim, ó, a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Claro, ele não vai cortar remuneração dos privados, né? Em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorra, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto, e esse ponto aqui é importante, será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Então, entrou essa briga. Ah, pô, cara, o pessoal pode, não pode? Primeiro, pode, nas regras, nos moldes da Constituição Federal. Quando é serviço essencial, tem que ser mantido um mínimo. Então, a segurança pública pode entrar de greve? Não, porque militar não pode. Transporte público pode? Pode, desde que mantenha-se um mínimo. Não pode parar todo mundo, né? Ofereça-se ali um mínimo do serviço, educação e por aí vai. Só que, durante muito tempo, mas está de greve, é um direito que eu tenho, eu não posso ter os meus dias. Cara, o vínculo funcional foi suspenso. Então, o pagamento também tem que ser. Isso, cara, levou muito tempo para se resolver, tá? Você vê, recurso extraordinário, STF. Então, cuidado, que assim, a greve ela é lícita, ela pode ser, inclusive, em serviços essenciais, desde que você mantenha o mínimo que a lei estabelece para cada tipo de serviço. Né? Também não posso paralisar totalmente, que a paralisação total se torne ilícita. Agora, mesmo estando na lei, eu posso descontar. Isso já caiu bastante em prova, salvo se o motivo que levou à greve foi um ato ilícito do Estado. Quer um exemplo? Pagamentos atrasados. Os caras entraram em greve porque eles não estão recebendo pagamento pelo Estado. Claro que é servidor público, né? Não pode ser o privado. Percebeu que interessante? Então, assim, o que motivou a greve? A falta de pagamento pelo Estado. Então, ele é o motivador. Aí, não há desconto, tá? Essa greve é lícita e os dias que não são trabalhados, né, apesar da suspensão do vínculo, eles serão pagos normalmente, porque o motivo da greve decorreu de um ilícito do próprio Estado. Agora, claro, não necessariamente que eu vou cortar o pagamento, a gente pode fazer um acordo ali para compensar as horas da greve. Tá? Então, muita atenção para o princípio da continuidade, que ele costuma ser o que cai em 90% de questões sobre princípios, porque ele é o mais complexo e que tem mais detalhes para falar. Beleza? Então, é isso. Quase que eu quebrei o dedo aqui no computador, mas faz parte. Um abraço, obrigado aí pela paciência. A gente se vê, como eu sempre digo, na próxima aula.